O grande faraó e os seus filhos perdidos. A cerca de 800 quilómetros para sul do Cairo, um templo de uma beleza espantosa encontra-se empoleirado à beira de um vasto deserto. Lá dentro, tombada, encontra-se uma imagem de 1000 toneladas de um dos mais grandiosos reis do Egito, que deixou atrás de si um dos maiores mistérios do Egito, o destino dos seus muitos filhos. Trata-se de uma saga que alguns acreditam que virá a terminar num túmulo remoto no lendário Vale dos Reis. Este amontoado de gigantescas pedras foi outrora uma estátua de Ramsés II, que governou o Egito mais de 1200 anos antes da era cristã. O seu rosto contempla os céus. E aqui temos um ombro. Esta foi uma das maiores estátuas alguma vez esculpidas e foi erigida aqui, no Ramesseum, o templo mortuário de Ramsés, próximo da atual Luxor. Julga-se que no século V d.C., os cristãos coptas abateram a estátua e, ao longo dos séculos, os sismos destruíram ainda mais a imagem do faraó derrubado. É claro que Ramsés teve a última palavra. Hoje a sua imagem está longe de ser um destroço colossal. Esta estátua é o que melhor simboliza o papel que Ramsés II desempenhou na história do Egito. Ele foi um rei que conduziu os seus exércitos à vitória e construiu as estruturas mais espantosas por todo o Egito. Reinou durante 67 anos. O seu reinado foi o mais longo da dinastia dos faraós, à exceção de um. E após a sua morte, a história viria a recordá-lo como Ramsés o Grande. Ramsés tinha 20 e poucos anos quando sucedeu ao pai, Seti I, no ano 1280 a.C. Seti tinha sido um faraó dinâmico e bem-sucedido e certificou-se de que o seu filho se encontrava bem preparado para seguir os seus passos. Durante a infância, o jovem Ramsés acompanhou o pai na guerra. Aprendeu diretamente com ele a chefiar um exército. Ainda jovem, estudou técnicas de engenharia. Supervisionou as pedreiras onde eram esculpidos os enormes obeliscos destinados à decoração dos templos do Egito. A sua formação compensou. A estabilidade e os sucessos do reinado de Ramsés II como faraó permanecem inultrapassados. O adolescente que seguira o pai para as batalhas havia se tornado um guerreiro determinado que defendia o Egito das ameaças externas. Também como engenheiro, Ramsés aprendeu a lição. Ele deixou à história algumas das mais belas e monumentais estruturas do Egito. Numa civilização de grandes construtores, este faraó foi sem dúvida um dos maiores. Só para cortar a pedra para o belo templo que ele dedicou a si próprio, o Ramesseum, foram recrutados mais de 3.000 cidadãos egípcios. E nos gigantescos penhascos que se erguiam acima do Nilo Núbio, Ramsés esculpiu um dos maiores monumentos da história dedicados ao eco, o Templo de Abu Simbel, de cortar a respiração. 4 estátuas colossais do próprio faraó erguem-se a 18 metros de altura. Penso que podemos incluir Ramsés entre as maiores figuras históricas do Antigo Egito. Era um militar talentoso que participou em batalhas e que, na verdade, garantiu uma certa estabilidade ao reino do Egito. Desde o Delta à Núbia, o Egito estava repleto de monumentos que contavam a história do seu reinado. Ramsés era realmente um grande guerreiro e os seus enormes projetos arquitetónicos têm maravilhado as pessoas desde que os primeiros turistas viajaram pelo Nilo na era greco-romana. Durante o seu reinado, a fama e a riqueza do Egito aumentaram e os seus súbditos desfrutaram de uma era de abundância e segurança. A consideração que Ramsés tinha pelos seus próprios sucessos era tal que ele viria a dar o imodesto passo de se declarar divino, um Deus vivo entre os mortais. No entanto, o seu estatuto divino não conseguiu impressionar um famoso grupo de estrangeiros radicados no país. A tradição judaico-cristã aponta Ramsés II
como o faraó dos tempos em que Moisés conduziu o êxodo dos israelitas do Egito para a Terra Prometida. Das muitas e impressionantes proezas de Ramsés, talvez as mais prodigiosas tenham sido as de progenitor. A bela Nefertari foi a mais célebre das suas esposas, mas ele tinha muitas outras rainhas oficiais, esposas menores e concubinas. Com todas essas mulheres, Ramsés gerou mais de 100 filhos de que tínhamos conhecimento, entre os quais se contavam pelo menos 50 varões. Provavelmente ter muitas esposas e filhos não era invulgar para um faraó, mas foi invulgar o facto de Ramsés ter listado e representado orgulhosamente os seus filhos nas paredes de muitos dos edifícios que construiu. Ele representou os seus filhos nas paredes dos templos em longas procissões principescas, onde encontramos simultaneamente os filhos e as filhas do rei. É graças a essas listas que conseguimos, em certa medida, estabelecer quem foram os descendentes de Ramsés. Nós não sabemos nada acerca da família da maioria dos faraós do Antigo Egito. Em relação a Ramsés II, sabemos o nome de muitas das suas esposas e sabemos o nome de muitos dos seus filhos e filhas, de mais de 2 dúzias de cada. Ramsés II foi realmente um homem singular, no sentido em que nenhum outro faraó, antes ou depois, deu tanta atenção aos seus filhos. Apesar de tão invulgar reconhecimento público por parte do seu pai, pouco sabemos sobre a vida de todos esses filhos. Ser herdeiro do trono de Ramsés era um processo frustrante. Ele viria a reinar durante 67 anos e a sobreviver a 5 dos seus sucessores. O primeiro foi Amen-er-Kopaxef, que morreu no 40º ano do reinado de Ramsés. Se Ramsés foi realmente o faraó do Êxodo, Amen-er-Kopaxef terá sido o primogênito morto quando Deus enviou as 7 pragas contra o Egito. Mas é improvável que a história alguma vez possa confirmá-lo. Em relação aos outros príncipes de Ramsés, são poucos os pormenores que conhecemos. O quarto filho, Kamuaset, era tido em elevada consideração e poderá ter sido o favorito do pai. Foi um sacerdote importante e supervisionou a construção de muitos dos mais dramáticos projetos arquitetónicos de Ramsés. Morreu no 55º ano do reinado de Ramsés. Merem-Ptah foi o 13º filho de Ramsés e pouco sabemos sobre ele até ao momento em que foi nomeado general do exército, no 40º ano do reinado de Ramsés. Provavelmente foi ele o verdadeiro poder por trás do trono durante a última década de vida do pai. Mesmo quando era já um rei idoso, Ramsés era alto para um egípcio, media 1,52 m. Nos últimos anos de vida foi atormentado pela artrite e por escoliose. E como acontecia com a maioria dos seus conterrâneos, os dentes incomodavam-no. Era esguio, com o nariz aquilino e grandes orelhas furadas. Podemos supor que era algo vaidoso, pois mesmo muito velho, usava o cabelo pintado de um tom vermelho vivo. Até ao fim, Ramsés II permaneceu Ramsés o Grande, ativo, assertivo e uma presença de peso na vida do seu país. Mas neste mundo, mesmo para um Deus vivo, o fim acaba por chegar. No ano de 1213 a.C., Ramsés II morreu finalmente, por volta dos 90 anos de idade. Tendo em conta que a esperança de vida no Egito ia pouco além dos 30, é possível que os deuses assim tivessem revelado aos mortais a natureza grandiosa do seu rei. Sucedeu-lhe o seu 13º filho, Merem-Ptah, que reinou durante mais 9 anos até ele próprio morrer. E dos muitos outros filhos de Ramsés, apenas conhecemos os túmulos de 2. Todos os outros desapareceram. Eles são os príncipes perdidos do Egito. O longo reinado de Ramsés II acabou finalmente em 1212 a.C. Foi com certeza uma época de grande tristeza no Egito. Poucos dos súbditos de Ramsés deveriam ter conhecido qualquer outro rei. Durante 40 dias, os sacerdotes executaram o laborioso ritual da mumificação do corpo de Ramsés. O estômago, os intestinos, o fígado e os pulmões foram colocados em recipientes especiais, chamados canopos. Utilizaram um sal especial para secar o corpo,
que depois foi adornado com amuletos decorados com joias e envolvido em ligaduras de linho. Por fim, a múmia foi colocada num sofisticado caixão e começou a sua viagem em direção ao Vale dos Reis, no sul do Egito. Estamos no túmulo de Ramsés II. Esta magnífica câmara só há pouco tempo foi escavada e nunca tinha sido filmada. Esta é a maior divisão existente no Vale dos Reis. O corpo mumificado do faraó deverá ter sido transportado para o interior desta câmara e colocado no enorme sarcófago que se encontrava aqui. Os seus órgãos internos, nos seus canopos, terão sido colocados aqui numa arca de alabastro e descido a este poço. Por cima encontrava-se um belo altar de madeira dourada. Depois de concluírem os seus rituais, os sacerdotes terão varrido a poeira das suas pegadas enquanto saíam do túmulo, deixando o grande faraó sozinho para a eternidade, neste belo espaço nas profundezas da montanha. O mundo já viu os belos tesouros descobertos no túmulo do faraó Tutankhamon, que morreu mais de 100 anos antes de Ramsés. Se foi este o tesouro sepultado com Tutankhamon, um rei menor que pouco impacto exerceu na história do Egito, então poderemos avaliar os objetos e adornos magníficos que deverão ter preenchido o túmulo de Ramsés o Grande. Mas Ramsés não teve sorte na escolha da sua última morada. No espaço de 150 anos, os ladrões de sepulturas descobriram a entrada e levaram deste túmulo, pertencente ao faraó dos faraós, o que deverá ter sido um tesouro bem maior do que possamos imaginar. Tudo o que nos resta são alguns fragmentos preciosos recentemente descobertos pelo egiptólogo francês Christian Leblanc. Foram encontrados no túmulo de Ramsés II alguns objetos que pertenciam à decoração funerária, nomeadamente vestígios dos canopos em que as vísceras do rei haviam sido colocadas. Encontramos também vestígios do leito funerário. Na extremidade da frente havia duas cabeças de leopardo como estas, que ainda mostram traços de couro muito belos e que parecem ser de ouro. Há também esta peça absolutamente excepcional, uma estatueta de Ramsés bastante jovem. Esta foi colocada junto à múmia do rei, num túmulo que deveria ser verdadeiramente suntuoso, um dos mais belos túmulos reais. Desde os primeiros funerais reais que os ladrões de túmulos invadiam túmulos, trabalhando normalmente em bandos, subornavam por vezes os guardas. Mais frequentemente, limitavam-se a assaltar os túmulos quando a agitação política ou as ameaças à segurança nacional desviavam as atenções dos responsáveis. À exceção destes poucos artefactos, o grande tesouro funerário de Ramsés desaparecera. Mas por alguma espécie de milagre, a múmia de Ramsés permaneceu intacta. Os sacerdotes, que viam as múmias dos faraós como deuses, tomaram medidas drásticas para proteger da profanação os restos mortais de Ramsés. Juntamente com o cadáver de seu pai, Seti, e de muitos outros reis, a múmia de Ramsés foi secretamente transferida para um túmulo ancestral e há muito esquecido, a menos de 1,5 km do Vale dos Reis. Aqui, o corpo de um dos mais grandiosos faraós do Egito foi empilhado sem cerimónia juntamente com outras múmias reais. A sua última e secreta morada encontra-se próxima e, ao mesmo tempo, muito longe do lugar tão sumptuosamente construído para albergar o seu corpo. O seu próprio e grandioso túmulo encontrava-se agora abandonado e desprotegido. A indignidade final foi que nos séculos que se seguiram à remoção da múmia do faraó, chegaram as raras tempestades do deserto que encheram de água este túmulo. As pinturas e relevos magníficos que outrora cobriram todas as superfícies foram destruídos. O estuco das paredes caiu, os relevos em pedra ruíram, e os detritos trazidos pela inundação encheram incessantemente este túmulo, desde o chão até ao teto. Os que descobriram este lugar mal conseguiram encontrar espaço suficiente para poderem entrar.
Finalmente, em 1881, mais de 3.000 anos depois de terem sido escondidas, as múmias foram recuperadas do seu esconderijo secreto pelo conservador alemão Emil Brugsch. O paradeiro dos restos mortais de Ramsés deixara de ser segredo. Mas nem no esconderijo das múmias, nem no próprio túmulo de Ramsés, se encontrou nada que lançasse luz sobre o mistério dos filhos desaparecidos do grandioso rei. Como puderam esses príncipes, cuja existência fora tão meticulosamente documentada, desaparecer da história? Seriam precisos mais de 100 anos para se encontrar uma resposta. Essa resposta sugere que talvez os filhos de Ramsés sempre se tenham encontrado a alguns passos de distância do túmulo do pai. Ao sairmos do túmulo de Ramsés para o Vale dos Reis, podemos ver que ele não estava só. Há aqui mais de 61 túmulos. Ali em cima, a pouca distância daqui, encontra-se o lendário túmulo de Tutankhamon. Seti I, pai de Ramsés, está aqui sepultado. Meremptah, seu filho, encontra-se logo ao virar da esquina. Mas onde estão os túmulos dos muitos outros filhos de Ramsés? Bom além, a apenas 27 metros de distância, encontra-se o túmulo número 5 do Vale dos Reis, e é muito possível que o VR5 encerre a resposta a esta questão. Em 1825, o egiptólogo James Burton entrou no túmulo e declarou-o insignificante. Mais tarde, esta área ficou soterrada sob toneladas de cascalho. Os autocarros de turismo passavam a metros de distância. Em 1987, Kent Weeks, egiptólogo americano, desenterrou esta entrada do túmulo. Quando finalmente lá entrou, efetuou aquela a que muitos chamam a mais importante descoberta realizada no Egito desde Tutankhamon. Pela primeira vez em mais de 3.000 anos, o mundo aproximava-se finalmente da solução para o grande mistério dos filhos perdidos de Ramsés. Durante 450 anos, os faraós do Egito foram sepultados num vale isolado no deserto, como proteção contra os ladrões de sepulturas. Este tornou-se conhecido como o Vale dos Reis. Aqui, 62 túmulos foram escavados na pedra calcária. Esses palácios subterrâneos foram adornados com relevos e pinturas de uma beleza sumptuosa. Mas no século III a.C., o Vale dos Reis jazia silencioso e abandonado. No início do século XVIII, um clérigo inglês, chamado Richard Pocock, visitou o vale e elaborou a primeira planta do mesmo. Seguiram-se-lhe outros egiptólogos europeus, mas as suas plantas dos túmulos continuavam a ser imprecisas e desenhadas sem exatidão. Na década de 70 do século XX, o Dr. Kent Weeks, um dos principais egiptólogos americanos do estado de Washington, decidiu dar início ao primeiro registro cartográfico do Vale dos Reis, recorrendo a técnicas de levantamento topográfico baseadas em medidas extremamente exatas. Seria preciso uma década de trabalho árduo só para reunir os dados todos, mas infelizmente, no final da década de 80 do século XX, restavam poucas verbas para imprimir o mapa pormenorizado que Weeks desejava. Por isso ele decidiu utilizar os conhecimentos que acumulara e executar uma outra tarefa ambiciosa. Por isso resolvi pegar no pouco dinheiro que tínhamos nessa altura e fazer algo que eu pensara fazer alguns anos antes. Ou seja, consultar os registros históricos, tentar identificar os túmulos encontrados no século XIX, mas que por uma ou outra razão haviam desaparecido, tentar localizá-los novamente e incluí-los também no mapa do Vale dos Reis. Após uma extensa pesquisa dos registros históricos, um túmulo sobressaiu. Este fora visto durante o século XIX e recebera a designação de VR5, que significa Túmulo número 5 do Vale dos Reis. Em 1825, o inglês James Burton abriu uma passagem rasteira com 25 metros de comprimento que conduzia ao VR5 e elaborou um esboço que revelava a presença de 11 câmaras. Mas as suas anotações não inspiraram entusiasmo ou a excitação dos seus colegas. Até Howard Carter, que descobriu o túmulo de Tutankhamon, utilizou a encosta do VR5 apenas como um lugar onde lançar o entulho resultante das suas escavações.
Eles soterraram o túmulo sob 3 metros de detritos e, como se isso não bastasse, uma outra série de inundações repentinas, provocadas pelas chuvas torrenciais que de vez em quando atingiam o Val dos Reis, lançaram mais detritos sobre a entrada do túmulo, ocultando-a. Em 1920, até talvez antes, o VR5 era uma memória ténue e distante. Não havia nada visível. Mas Kent Weeks sentiu-se intrigado pela planta do túmulo elaborada por Burton. Na sua planta, o túmulo não se assemelhava a nenhum outro que eu já tivesse visto. A maioria dos túmulos do Val dos Reis é constituída por longos corredores escavados nas profundezas do leito rochoso. Por outro lado, o túmulo da planta de Burton tinha cerca de 6 câmaras construídas em todas as direções a partir da entrada, como os tentáculos de um polvo. E eu pensei, meu Deus, que túmulo tão estranho. Por que é que não tentamos localizá-lo? Algo mais despertou o interesse de Weeks. Em 1989, alguns investigadores sugeriam que o VR5 perdido poderia ser também o túmulo desaparecido dos filhos de Ramsés. Com base nas anotações de Burton, Kent Weeks fazia ideia do local onde devia começar a procurar no vale. Tomou uma decisão. Tentaria encontrar o que durante tanto tempo permanecera perdido. Basicamente, escavámos uma trincheira estreita com cerca de 1 metro de largura. A primeira coisa que encontramos foi um corte no leito rochoso que indicava claramente um poço ou uma depressão artificial, não natural, nem encosta. Depois começámos a encontrar vestígios de escadarias. Após meses de trabalho árduo, a equipa de Kent Weeks desobstruíra o poço de entrada do VR5. Chegara finalmente o momento de espreitar lá para dentro. No verão de 1989, tínhamos desobstruído a escadaria e descido até esta entrada que conduzia à primeira câmara. Não se parecia nada com o que vemos agora. Estava completamente cheia, desde o chão até ao teto, de detritos trazidos pelas inundações. Até que nível? Mesmo até aqui. E foi apenas graças a um pequeno canal escavado por James Burton, em 1825, que conseguimos ver alguma coisa lá para dentro. Aqui estão os vestígios do negro de fumo de Burton, nos tetos através dos quais ele espreitou. Rastejou então simplesmente pelo minúsculo buraco original de Burton? Exatamente. Era o único acesso ao túmulo e mesmo nessa fase não conseguíamos ver nenhuma das paredes laterais. Estamos a falar de centímetros? Qual era o tamanho da fenda? Digamos que foi difícil para mim passar, muito difícil. Conseguiu então rastejar até lá dentro, provavelmente sem imaginar que viria a trabalhar nesta divisão. Durante quanto tempo? Precisámos de 5 anos para limpar esta câmara. Mas logo no segundo ano percebemos que íamos descobrir alguma coisa no VR5. Pois na parte de cima da parede encontramos uma série de hieróglifos que indicavam que este túmulo fora a sepultura de um dos filhos de Ramsés II, cuja cartela se encontra aqui. E temos o seu nome, Amen-Erkopashev. Este jovem foi o primogênito de Ramsés II. Essa foi então a primeira confirmação que obtiveram de que um dos filhos de Ramsés poderia estar aqui sepultado? Sim, exatamente. E ainda por cima, o primogênito. Mas passado pouco tempo as coisas tornaram-se ainda melhores. Pois quando expusemos o teto na parte de cima desta parede, encontramos uma outra cena com Ramsés, um deus e um filho, que não é Amen-Erkopashev, mas sim um filho a quem nós chamamos Ramsés Júnior, para evitarmos que seja confundido com o pai. De repente percebemos que tínhamos um túmulo com várias sepulturas. Nesse momento, havia pelo menos 2 filhos reais sepultados no túmulo, algo que nunca antes se vira. Kent Weeks tinha agora a certeza de que o VR5 prometia ser muito mais do que apenas um túmulo menor, embora não soubesse ainda se continha mais do que as 11 câmaras pormenorizadamente representadas no esboço original de Burton. Mas o avanço na revelação dos segredos do VR5 era angustiosamente lento. Em média, o Val dos Reis pode receber 1 ou 2 milímetros de pluviosidade por ano, se tanto. Mas de tempos a tempos, talvez a cada 50, 60, 70 anos, a área é atingida por uma tempestade catastrófica. Quando essas águas e os seus detritos chegam ao VR5, à entrada do vale, é possível que a sua velocidade seja de 48 a 64 km/h e transportam calhaus do tamanho de fogões ou de frigoríficos. As 11 inundações que atingiram o VR5 encheram-no completamente de detritos, areia, sedimentos e flocos de calcário que durante os séculos secaram até adquirirem uma consistência semelhante ao de cimento. Remover as toneladas de detritos que, trazidas pela enchente, haviam enchido o túmulo, revelou-se uma tarefa extremamente morosa.
As técnicas de remoção de detritos de túmulos ou de quaisquer locais arqueológicos no Egito não mudaram muito nos últimos 100 anos. Ainda usamos cestos, estes são feitos de pneus velhos. Para os enchermos usamos pás, picaretas, seja o que for. E depois uma fila de pessoas vai passando os baldes, de mão em mão, até estes chegarem fora do túmulo. Haviam sido necessários 5 anos para esvaziar 2 pequenas divisões. Embora Kentwicks tivesse descoberto o nome de 2 dos filhos de Ramsés, pouco mais encontrara. Agora, a câmara número 3, muito maior, esperava para ser desobstruída. O que Wicks viria a descobrir nessa zona do túmulo justificaria todos os anos de paciência e trabalho árduo. Kentwicks rastejou para dentro da terceira câmara, penetrando esta abertura minúscula. Esperava encontrar algo sob esta gigantesca pilha de detritos, mas não conseguiu lá chegar. Percebeu que a fraqueza destes alicerces e as fendas agueirentas no teto de calcário por cima de mim significavam que era preciso estabilizar toda esta área. Trabalho que só agora foi concluído. A planta de Burton mostra uma porta misteriosa na parede das traseiras e Kentwicks abriu gradualmente caminho, escavando até lá, até que em 1995 conseguira espaço suficiente para rastejar por essa entrada. E o que se seguiu foi um dos grandes momentos da arqueologia moderna. Finalmente, Kentwicks preparou-se para ver o que estava para lá da câmara número 3. Iria agora dirigir-se a um espaço onde ninguém entrara desde o tempo dos faraós. Pensámos que podíamos encontrar uma outra pequena câmara, como a que se encontrava em frente, como a câmara número 1 e a câmara número 2. Em vez disso, quando segurámos a nossa lanterna lá embaixo, não vimos nada, só escuridão. Isso significava que a câmara continuava por uma longa distância. Não conseguíamos ver a parede da frente. Mais tarde, quando trouxemos a eletricidade para o túmulo, aquilo transformou-se na visão mais incrível de toda a minha vida. No corredor, a 30 metros, alinhada a ambos os lados com uma porta, encontramos uma estátua do deus Osíris. Veio então até aqui. Nessa altura já devia saber que era uma descoberta incrível. Não parava de dizer para mim mesmo, meu Deus, não dá para acreditar, não há nada assim em qualquer parte do Vale dos Reis. Há câmaras em todos os lados. A cada 3 metros, sensivelmente, encontramos uma entrada. Algumas conduzem a pequenas câmaras, outras a um grupo de divisões. A maioria está bloqueada. Pois, ainda não escavámos aqui. É incrível. Provavelmente deve ter percebido que era uma das mais importantes descobertas arqueológicas do século. Nunca antes se encontrou nada assim. Então, ao chegar a este ponto, deparou-se com esta visão espantosa. Uma estátua em tamanho natural daquilo que primeiro julgávamos ser o deus Osíris, mas pensamos agora ser uma representação do rei Ramsés como Osíris, o deus divinizado que acolheu os seus filhos quando eles passavam por este corredor para entrarem no além. A bela estátua de Ramsés proporcionou ainda mais provas de que este era, quase de certeza, um túmulo dos seus filhos reais. E com a espantosa descoberta do corredor número 7 e o seu complexo de divisões, o mundo começou a compreender o significado do que Kentwicks revelara. A maioria dos túmulos do Vale dos Reis não contém mais do que 8 divisões. O de Ramsés I, bisavô de Ramsés o Grande, continha apenas 4, bem como do lendário Tutankhamon. Wicks descobrira já pelo menos 65 divisões e em breve surgiram mais. Nunca se encontrara nada assim. O VR5 parecia estender-se em todas as direções ao mesmo tempo. Este corredor é bastante intrigante. É mais íngreme do que qualquer outro corredor do túmulo. Na verdade, algumas das câmaras laterais que aqui foram escavadas encontram-se por baixo do chão das câmaras existentes no nível superior. Ora, ao fundo deste corredor íngreme, descemos 4 degraus e damos por nós numa outra grande divisão com colunas. Neste caso, temos 3 colunas no centro da divisão retangular. A propósito, isto é um bom exemplo da estratigrafia que encontramos no VR5. Tal como a outra câmara, também esta se encontrava repleta de detritos trazidos pelas inundações. Podemos ver as várias camadas. Nas profundezas do túmulo, a dezenas de metros da entrada, os detritos trazidos pelas inundações continuavam a ser um problema. Este é um dos muitos corredores por escavar no VR5. Este conduz para sul, diretamente para o túmulo de Tutankhamon. Ninguém sabe bem porquê. Lá ao fundo encontra-se uma parede nua.
Talvez seja mais uma entrada. O problema está em chegar até ela. Com todas as suas câmaras e corredores, este túmulo tem quase metade do tamanho de um campo de futebol. E todo repleto de detritos. É possível que atrás da porta venham encontrar mais cacos de cerâmica, canopos, talvez até restos mortais mumificados. Algumas partes deste material são tão sólidas como cimento. A escavação mecânica está fora de questão. Todo ele, toneladas e toneladas, terá de ser removido à mão. Mas os detritos trazidos pelas inundações eram apenas um dos obstáculos que ainda ocultavam os segredos do VR5. Creio que esta é possivelmente uma das partes mais interessantes do VR5. Mas infelizmente é também a mais perigosa. Por se encontrar sob a estrada em que durante os últimos 40 anos viajaram autocarros, todo o teto ruiu. Seria um empreendimento muito dispendioso, mas aposto que se conseguíssemos lá chegar, encontraríamos provas, talvez um sarcófago, talvez outros equipamentos funerários, que haviam de mostrar claramente que esta câmara número 5 foi o lugar onde um dos filhos do rei foi sepultado. Devido às inundações, os relevos e pinturas das paredes do VR5 foram bastante danificados. Mas à medida que as câmaras começaram a ser desobstruídas, o que restava dos relevos tornou claro que o VR5 fora outrora magnificamente decorado. Os relevos desta parte norte do corredor número 7 são absolutamente espetaculares. É um dos melhores exemplos que temos da gravação em relevo num túmulo. É claro que originalmente os relevos se encontravam pintados, agora restam-nos apenas os contornos. Mesmo assim podemos ver a elegância da arte nesta figura de um filho, cujo nome desapareceu infelizmente. Mais uma vez a ser apresentado pelo seu pai Ramsés II aos deuses, através de uma série de ofrendas. Neste caso temos Khnum e a deusa Hathor, cujo rosto está elegantemente esculpido. Mas neste corredor, precisamente neste ponto, há algo de estranho. Até aqui tínhamos belos relevos, mas a partir daqui as paredes encontram-se picadas, preparadas para serem rebocadas. Não faço ideia porque é que isto acontece e só me ocorre uma explicação. Talvez originalmente este corredor terminasse aqui, mas tenha sido posteriormente aumentado de modo a proporcionar mais espaço para a sepultura de outros filhos de Ramsés II que tenham morrido antes dele. À medida que cada vez mais relevos danificados eram revelados no túmulo, a tarefa de reconstruir a sua forma original coube a Susan, esposa de Kent. Diligentemente, ela efetua decalques pormenorizados que são estudados de forma a permitirem recriar os relevos em falta e a tinta que os revestia. Depois de desenhadas as linhas que faltam, Susan elabora uma réplica das cores originais com base em minúsculos fragmentos de tinta existentes nas paredes do túmulo. Este é um filho de Ramsés. Tem um colar de um azul muito vivo e vestes sacerdotais sagradas, bastante sofisticadas, amarelas com listas vermelhas. Todos os dias são excitantes. Nunca sabemos o que podemos encontrar. Sempre que olho para as paredes, mesmo que já esteja a desenhá-las há 10 dias, de vez em quando a luz altera-se e há algo de diferente que eu vejo pela primeira vez. Finalmente, após 35 anos, podemos contemplar de novo as gloriosas pinturas que outrora embelezaram este túmulo. Mas no VR5 o sucesso é frequentemente igualado pela frustração. Vezes sem conta, o túmulo pareceu atormentar os Wicks, como se o próprio Ramsés guardasse para si a resposta para o mistério dos seus filhos desaparecidos. Sabemos que originalmente este túmulo estava magnificamente decorado, com relevos pintados de cores vivas, mas devido às inundações grande parte da tinta e do estuque saiu. E o que é mais frustrante é que isso deu-se na segunda câmara. Temos Ramsés II, uma figura do seu filho, e logo acima do filho podemos distinguir os hieróglifos que dizem nascido do rei, e falta o nome. Não fazemos ideia de quem possa ser. A existência da legenda e da figura do filho deixou-nos bastante entusiasmados. Da lista de pessoas sepultadas neste túmulo podia ser o filho número 6, 7, 8. Estávamos tão perto, mas não chegámos lá. Após 10 anos de escavações, o VR5, com mais de 100 câmaras, revelara-se já o maior túmulo e o de mais singular concepção do Vale dos Reis, e provavelmente de todo o Egito.
fora claramente construído por Ramsés II e, pouco a pouco, tinha-se começado a acumular provas de que, na verdade, ele criara esse túmulo para os seus muitos filhos. Os nomes de vários filhos encontram-se escritos nas paredes do VAR-5. Temos mais de 2 dúzias de representações do rei a apresentar vários dos seus filhos aos deuses no além. Foram encontrados objetos mortuários em várias câmaras do VAR-5 e nesses objetos temos os nomes e os títulos de 5 filhos de Ramsés II. Em breve, Kent Weeks viria a encontrar provas de uma natureza muito mais pessoal. Em 1998, o VAR-5 começou finalmente a revelar alguns dos corpos que durante tanto tempo haviam repousado nesse túmulo especial. Como em qualquer bom mistério, o que era necessário para resolver o caso do VAR-5 era um corpo. Finalmente, após 9 anos de buscas, Kent Weeks encontrou um. Nos primeiros anos que passámos no VAR-5, tínhamos tantas frentes de trabalho que só há algumas temporadas é que desobstruímos a zona norte desta divisão da Câmara número 2. E para a nossa grande surpresa, quando atingimos o nível do solo, encontramos 2 cortes paralelos e muito regulares que formavam, obviamente, os contornos de um poço. Eu creio que esta poderia ter sido a sepultura original de quem quer que aqui tenha sido enterrado na altura em que o túmulo tinha apenas 2 câmaras na 18ª dinastia. O que descobrimos quando chegámos ao fundo do poço foi uma série de camadas de ossos e, sob as mesmas, 3 crânios de homens adultos, ainda com as vértebras cervicais e vestígios de tecido mumificado envolvido em ligaduras. Por baixo disso, encontramos um corpo de um homem adulto completamente articulado, uma múmia, com cerca de 50 anos, nesta posição, no solo. E dada a posição dos braços e do corpo, é muito possível que esse corpo, e talvez os outros 3 crânios, pertencessem a filhos de Ramsés II. Por que motivo uma múmia tão importante seria deixada num poço tão tosco e sem decoração? Kent Weeks acredita que a resposta é muito simples. Quando os ladrões de sepulturas entraram no VAR-5, desceram às profundezas do túmulo até às câmaras funerárias. Pegaram nas múmias e trouxeram-nas até aqui, próximo da entrada, onde havia bastante luz e podiam ver o que estavam a fazer. Na busca de ouro, joias, colares peitorais, etc., desmembraram os corpos e depois abandonaram as várias partes no chão. Algumas foram empurradas para este poço, pela água. Este é um dos 3 crânios encontrados no poço da Câmara número 2. Agora estamos a limpá-los, a prepará-los para serem estudados, não por nós, mas pelos anatomistas e geneticistas. Todos os dentes se encontram bastante gastos, incluindo os da frente, os incisivos e os caninos. E todas essas características, em conjunto com as suturas, as uniões entre os ossos do crânio, sugerem que provavelmente se trata de um homem adulto. É claro que o próximo aspecto que pretendemos determinar, se for possível, é se o crânio pertence a um indivíduo aparentado aos 2 outros corpos existentes no túmulo. Adorávamos poder estabelecer o parentesco com Ramsés. Qualquer pessoa que tenha visto uma fotografia da múmia de Ramsés, ou mesmo uma representação sua na arte egípcia, reconhece que ele era mostrado com um nariz bastante adunco. E essa poderá ser uma das características anatómicas a investigar para tentarmos estabelecer as relações de parentesco. A análise científica dos crânios é apenas uma das muitas tarefas que não podem ser executadas debaixo de calor e na poeira do Val dos Reis. Parte do trabalho mais exigente envolvido na descoberta dos segredos do VAR-5 não acontece aqui no túmulo, mas sim num gabinete no Cairo. Quando começámos a trabalhar no projeto cartográfico de Tebas em 1979, tínhamos um orçamento bastante reduzido. Hoje temos uma equipa de 8 pessoas a trabalhar no projeto a tempo inteiro e uma equipa de voluntários e empregados em part-time dispersos por todo o mundo. É um projeto muito diversificado e hoje em dia uma das tarefas divertidas quando se é arqueólogo é tentar ligar todas essas especialidades diferentes. Podes mostrar essa secção? O que eu gostaria de fazer era observar estes pormenores.
O trabalho desenvolvido pelos nossos designers gráficos e arquitetos é extremamente útil. Proporciona-nos uma nova forma de analisar o material e efetuar estudos comparativos desse material. Nós queremos preparar um CD-ROM da Necrópole de Tebas, aproveitando para isso as fotografias recolhidas pelo nosso pessoal, os projetos arquitetónicos que temos vindo a elaborar e de materiais históricos também. Por exemplo, poderemos efetuar uma paragem num lugar como o Templo de Luxor, na margem oriental, e poderemos criar uma série de gráficos a 3 dimensões mostrando as várias fases da construção desse templo. Isto, como é óbvio, é o VR5. Pensámos produzir algo que não fosse apenas útil para os estudiosos, mas algo de divertido e excitante para os miúdos da escola primária, por exemplo, miúdos com 8, 9 anos, que pela primeira vez aprendem egiptologia. Apesar de todos os seus esforços, Kent Weeks é o primeiro a admitir que há muito ainda por fazer no VR5. O trabalho é minucioso e lento, e a tarefa tem continuado a crescer. Até agora foram encontradas 150 divisões, e dessas apenas 7% foram desobstruídas. Mas uma conclusão já foi tirada. Em 3.000 anos de construção de túmulos no Egito, nada se assemelha minimamente às incríveis dimensões ou à disposição do VR5. Por que é que aparentemente Ramsés criou um mausoléu tão invulgar para os seus muitos filhos? Kent Weeks julga ter uma resposta. Nós sabemos que ele se declarou divino durante o seu reinado e teve de atribuir aos seus filhos, pelo menos ao herdeiro do trono, muitos dos deveres seculares que normalmente teria sido ele a desempenhar. Ora, quando um dos seus filhos, o herdeiro do trono, foi nomeado faraó secular, deixou de ser simplesmente um filho que um dia poderia vir a herdar o trono. Era um rei menor. E um rei menor tem de ser sepultado de uma forma um pouco mais sofisticada. Há vários outros filhos seus, que por sua vez haviam ascendido a essa estranha posição de rei menor, morreram antes dele, e também eles foram enterrados neste túmulo. Tão estranho. No VR5 há ainda mais perguntas do que respostas para encontrar. Mas o túmulo provou que o nosso conhecimento do Antigo Egito está longe de ser completo. Para Kent Weeks, como sempre, a busca irá continuar. Desde a sua juventude, no estado de Washington, que ele desejava ser arqueólogo. Agora, espera dar algo em troca à profissão que tanto ama. Nos próximos anos, além do nosso trabalho no VR5, uma das coisas que mais gostaria de fazer seria ajudar a desenvolver um plano diretor para a proteção do Vale dos Reis e, na verdade, de toda a cidade de Tebas. A subida das águas subterrâneas, a poluição, o crescimento demográfico nas aldeias próximas, o crescimento do turismo, estão a exercer os seus efeitos em todos estes lugares, tanto nos túmulos como nos templos. Nada me deixaria mais triste do que perceber que a oportunidade de visitar algo tão mágico como o Vale dos Reis virá a ser negada às gerações futuras. Seria realmente uma pena se daqui a 100 anos as crianças de 8 anos de idade de Everett, em Washington, não pudessem sonhar com este lugar como eu sonhei. Há mais de 10 anos que Kent Weeks trabalha no VR5. Em alguns momentos não houve a garantia de que o seu trabalho viesse a revelar mais do que algumas divisões vazias. E a distração de angariar verbas para financiar tudo isso esteve sempre presente. Mas a sua paciência e o seu trabalho árduo revelaram as descobertas que estão a tornar-se as mais emocionantes da egiptologia. Durante os próximos anos, o VR5 revelará mais alguns dos seus segredos. Por que terá sido construído um túmulo de tão grandes dimensões? O que é feito do seu conteúdo? E talvez, apenas talvez, Kent Weeks venha a descobrir se outros filhos do grande Ramsés ainda repousam algures entre estas paredes. Versão portuguesa, Ediberto Lima Produções.